meu coração veio esse texto, que nós vamos trabalhar hoje. E o texto ele mudou, né? No caso, a gente não vai trabalhar o texto do Novo Testamento, nem no texto de Lucas, mas as minhas inquietações com o Senhor, elas continuam as mesmas. Deus tem me chamado muito a refletir, olhando para mim mesmo em primeiro lugar, sobre o papel de se proclamar o Evangelho, o papel de como nós temos dedicado o nosso tempo na partilha do Evangelho, proclamando o Evangelho da graça, tirando os olhos daquilo que não salva e olhando de fato para aquilo que salva. Então essas inquietações, né, eu tenho olhado alguns mapas, né, e das divisões, principalmente aqui do estado, sobre o número de igrejas, e assim é muito alarmante quando você começa a correr atrás desses documentos. Creio eu que a igreja presbiteriana também tem, né? Eu tenho olhado muito os documentos que têm saído das agências missionárias batistas, mas também eu acho que os irmãos presbiterianos também têm essas documentações. E assim, nós vemos, quando a gente olha para esses documentos, fazendo essas análises da presença de igrejas, né, bíblicas, que pregam o evangelho genuíno no nosso estado, são muito poucas, né? São muito poucas. Nós temos 167 municípios. Dos 167 municípios, no caso, vou falar do documento batista que eu li, da convenção da qual eu faço parte, das 167 cidades, nós temos, ainda faltam 64 cidades com presença de uma igreja batista. Eu não sei mais ou menos o cálculo presbiteriano, mas eu acho que mais de 80 cidades ainda não têm a presença de igrejas presbiterianas. E quando eu falo igrejas presbiterianas, na minha mente, o que vem à minha mente é justamente uma igreja bíblica, né, que prega o evangelho bíblico, que procura equipar os santos para que eles se tornem semelhantes a Cristo, proclamando o evangelho, vivendo de acordo com a palavra de Deus, frutificando para a glória do Senhor e aguardando o Senhor voltar. Então, quando eu falo nesse sentido de uma igreja presbiteriana, nas igrejas mais históricas, né, eu penso nessa perspectiva, porque nós somos muito rápidos, né, e ágeis em criticar a proliferação de igrejas neopentecostais com um evangelho que não é evangelho. E de fato temos que criticar mesmo, né? Paulo nos recomenda isso, né? A gente tem que criticar mesmo, nós temos que nos levantar contra todo erro, contra toda falsidade. Todavia, o que deve motivar-nos não é somente a crítica, mas é a autorreflexão diante de, se eles estão indo que tem a mensagem errada, se eles estão indo que pregam um evangelho falso, se eles estão indo que vão com intenções equivocadas de apenas angariar dinheiro, né, enganando as pessoas, se essas pessoas que não têm a verdade estão se dispondo a ir, e se você vai na menor cidade do estado, salvo engano, vem a ver lá na tromba do elefante, depois de Pau dos Ferros, né, são 2.800 ou são 3.800 habitantes. Se você vai lá nessa cidade, você vai encontrar 2 ou 3 igrejas neopentecostais ensinando o evangelho errado. Então, a minha indagação, olhando para mim, é isso: o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? A gente critica muito rápido essas igrejas, tem que criticar, como eu já mencionei, mas o que é que eu estou fazendo? Então, pensando sobre isso, eu lembrei logo, como os irmãos já sabem, eu tenho um chamego especial pelo Antigo Testamento, e me veio logo à mente o texto de Ageu, capítulo 1, o livro de Ageu, né? 2 capítulos apenas, depois de Sofonias, e no capítulo 1 nós temos um tema que percorre ele inteiro, que na verdade é um chamado à reconstrução. O livro de Ageu todo, ele tem essa temática muito latente, muito presente, é Deus chamando o seu povo a reconstruir. E eu queria que você deixasse o livro
do profeta Ageu aberto no capítulo 1. Porque se nós entendemos que Deus nos chamou para servi-lo, e nesse serviço inclui tanto a edificação, né, inclui tanto a questão do cuidado com os santos, da preservação da verdade, já que a igreja é coluna e fundamento da verdade, mas também isso inclui essa tarefa de proclamar o evangelho verdadeiro, preparando a igreja e o povo para que o Senhor retorne e a encontre fiel. Então, essa ideia de reconstrução, ela está muito presente, não só no livro de Ageu, mas em todo as Escrituras. Isso nos lembra também que, assim como Paulo mostra para a gente lá em 1 Coríntios 12, que a igreja ela é um corpo, e que cada um de nós, como parte desse corpo, ele tem que contribuir para que o corpo seja saudável. Então, isso nos remete a essas autorreflexões, se de fato a gente tem, como parte do corpo de Cristo, desempenhado a função pela qual Deus nos chamou, para que o corpo, a igreja do Senhor, possa estar frutificando, ou seja, caminhando, sendo uma igreja viva, saudável, como o corpo de Cristo. E às vezes nós caímos no engano de acharmos que essa tarefa de evangelizar, ela só cabe ao evangelista, né? Aquela pessoa a quem Deus chamou com o dom de evangelismo, ou cabe ao pastor, ao diácono, ao presbítero. Não, o chamado do Senhor é para cada um de nós. Mateus 28, do verso 19 até o 20, né? Você vai ver que é muito claro, todos somos chamados a proclamar o evangelho, todos, é uma tarefa de toda a igreja. Obviamente, Deus ele chama pessoas específicas para funções específicas, né? Pastores têm suas funções específicas, diáconos, presbíteros, evangelistas, missionários, todos têm, né? Têm suas funções específicas, mas isso não nos exime da tarefa de proclamar esse evangelho, de levar esse evangelho aonde há necessidade de ouvi-lo. Então, essa perspectiva de que o livro de Ageu vai trazer isso para nós. O livro de Ageu vai trazer essa mensagem individual. O livro de Ageu, ele chama cada um de nós a reconstruir esse templo, a reconstruir esse valor da proclamação do evangelho, como um valor para a igreja, que com o tempo foi se perdendo. Então esse é o chamado a reconstrução que vai aparecer aí no capítulo 1 do livro de Ageu. Eu tomei a liberdade, fiz uma análise comparativa e eu vou estar lendo aqui na Nova Versão Internacional. Eu sei que os irmãos leem na Nova Almeida Atualizada e não tem tanta diferença não, né? A não ser o nome do sumo sacerdote aqui, que na NVI aparece com... Os tradutores têm uma brigazinha aí de tradução, que não importa a gente, é coisa de quem é pesquisador das línguas originais. É por isso que em um texto vai estar Sealtiel, na NVI, e na Nova Almeida Atualizada vai estar Salatiel. É só uma questão, no hebraico é engraçado, é um traço, é um traço e um ponto vai dizer que é ou que é a, mas não, é a mesma pessoa. Então, eu me dei a liberdade, se os irmãos me permitem, de fazer a leitura de hoje da NVI aqui, mas os irmãos podem acompanhar na Nova Almeida Atualizada. Então vamos ler o capítulo 1, são 15 versos, diz assim a palavra do Senhor, livro do profeta Ageu, capítulo 1. No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída?
Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vocês, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam um monte para trazer madeira. Construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar e pedir que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa noite. Peça que Deus possa, nessa noite, incomodar o seu coração. Que você saia daqui com um profundo desejo de proclamar o Evangelho, preocupando-se com a tarefa de reconstruir, dentro do nosso Estado, especificamente do nosso Estado, uma igreja santa, uma igreja que de fato se preocupa com o Evangelho da graça, uma igreja que de fato caminha conduzindo o povo à semelhança de Cristo. Ore, vamos orar juntos. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Eu oro a começar por mim, para que o Senhor possa, em nome de Jesus, falar ao meu coração por meio da tua palavra, e que nessa noite o Senhor desperte o meu coração a proclamar o Evangelho do Senhor, aonde existe necessidade. Não deixe que o meu coração se acomode com as regalias e aquilo que essa terra tem para me oferecer. E agora eu oro pelos meus irmãos, pela tua santa igreja que está aqui reunida, tanto aqui presente quanto em casa. Ó Deus, que o Senhor chegue com a tua palavra no coração de cada um deles. Ó Deus, para que a tua igreja ouça o teu chamado de reconstruir, o teu chamado de arregaçar as mangas e trabalhar para o teu reino, para a tua glória, para a edificação da tua igreja. Ó Deus, fala ao nosso coração, repreende o mal, que teu Santo Espírito possa iluminar nossas mentes e corações nessa noite. Nos guarda em teu nome, e apesar desse vaso de barro, que a excelência da tua palavra possa ser derramada no coração da tua igreja, convencendo, corrigindo, consolando, desafiando para a glória do teu nome. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, falando um pouco sobre o livro de Ageu, uma vez eu fiquei muito triste, certa vez que eu fui para uma conferência missionária, e o pregador na ocasião disse, ele era um missionário transcultural, bem conhecido na época, mas aí ele, não sei se ele falou isso, para mim foi uma infelicidade, eu não o julguei
pelo que ele falou naquela mensagem. Fiquei assim um pouco assustado, mas sei lá, vai ver que ele não pensou direito naquilo que ele falou, mas ele disse, não é possível você pregar o evangelho, e ele fez a cara meio de desdém, né? Por exemplo, nos livros dos profetas menores, né? Não tem como você pregar o evangelho ali. Você se dedica mais nos evangelhos e tal, nas cartas e tal. Eu até entendo o que ele falou, né? Mas assim, eu discordo, porque eu acho que, como eu gosto de pensar a partir dos estudiosos que eu me dedico quando eu vou estudar algum texto, eu entendo que a mensagem bíblica ela é a mesma, né? De Gênesis a Apocalipse você tem a mesma mensagem, né? Falta, no caso, estudo, dedicação, trabalho para você entender qual parte da revelação está dentro ali daquele livro, dentro da história da revelação, né? Então, inclusive quando me chamaram para levar uma palavra numa conferência missionária, eu levei esta palavra porque eu acho magnífica, é um chamado de fato à reconstrução. Esse é o tema da nossa mensagem, né? Porque esse capítulo primeiro ele vai fazer isso conosco, ele vai nos chamar a arregaçar as mangas e trabalhar, né? Então eu falo isso porque às vezes a pessoa pode dizer assim, mas por que vai pregar? Não podia usar uma carta de Paulo, o Evangelho? Então por que pregar em Ageu? Porque é a palavra de Deus. O argumento principal é esse, é a palavra de Deus. Então, se é a palavra de Deus, nós devemos nos submeter a ela. Ponto final. Mas em segundo lugar, por causa da própria mensagem. O contexto da mensagem aponta para isso. E deixa eu mostrar um pouquinho para vocês aqui, ainda em caráter introdutório, o contexto no qual esse profeta ele recebeu essa palavra de Deus e trouxe essa palavra ao coração do povo de Deus. O nome Ageu significa minha festa, em hebraico, né? É mais ou menos parecido com festa, por isso que alguns estudiosos sugerem que o significado do nome de Ageu signifique minha festa. Na verdade, ele foi escrito com segurança, os estudiosos têm essa segurança em afirmar isso. O livro foi escrito no ano 520. Por que tanta segurança? Por causa da própria descrição das datas, né? A arqueologia tem certeza do desenvolvimento do reinado persa, até, né, Medo-Persa e Persa, até chegar a parte grega, né? Então, isso aí está muito bem estabelecido pela arqueologia. Então, a mensagem de Ageu, ela é muito bem endereçada, porque ele já diz, né, como nós lemos no primeiro verso, o ano, né, o ano do reinado, quem era o rei o imperador daquela época e tudo. Então isso é muito bem estabelecido. Então 520 é uma data muito segura que os estudiosos vão nos dar para a datação desse livro. Esse profeta, ele foi contemporâneo, que a gente tem a tendência de olhar o texto bíblico como se, principalmente no Antigo Testamento, né, a gente tem a tendência de olhar para ele como se morreu um profeta e vê o outro, e depois vê o outro, vê o outro. Não. O que diferencia, às vezes, um profeta é a localidade, né? Alguns estudiosos, né, sugerem que, por exemplo, o porquê dessa divisão entre profeta maior e menor? A divisão se dá justamente por causa da extensão da mensagem, do alcance da mensagem, né? Você vai ver, por exemplo, Jeremias, também contemporâneo assim, a Ageu. Só que Jeremias era um profeta nacional, né? Ageu era mais um profetazinho local, e vocês vão entender, na medida que a gente for expondo aqui o primeiro capítulo, ele era um profetazinho local, do mesmo jeito que era contemporâneo dele Zacarias. Zacarias é contemporâneo de Ageu, Neemias, Esdras. Então, eles estão ali no mesmo conjunto, né, de profecias. A diferenciação é mais uma questão local. O pano de fundo desse livro é que nos chama muita atenção e que vai nos ajudar muito a entender essa mensagem, esse chamado à reconstrução. O pano de fundo desse livro é o seguinte: lembra que a Jerusalém foram 3 tentativas de destruição. Em 722 cai Samaria, a capital do Reino do Norte, né? Nabucodonosor vai lá, a Síria vai lá e destrói. Depois a Babilônia invade Israel, 3 tentativas de sítio, né?
E em 586 é a data que os estudiosos dizem assim, pronto, Jerusalém caiu aqui. Por quê? Porque foi a data que o templo foi derrubado, 586 a.C. Então, o templo, aquele templo de Salomão, ele está no chão. Na verdade, não sobrou quase nada. Essa semana, inclusive, não sei se vocês acompanharam, quem não acompanha, eu vou dizer de novo, acompanha Luiz Saião, né, ele é membro da Universidade, da parte de Arqueologia da Universidade de Israel, então ele traz muitas informações novas. Né? Por exemplo, essa semana agora, se não me falha a memória, terça-feira, os caras estavam fazendo uma obra de saneamento, aí descobriram um muro externo do templo, do templo de Salomão. Então descobriram o fundamento, e se não me engano, acho que 3 metros do muro, uma parte, tinha uns 10 metros por 3 de altura. Então está lá intacto, e a datação sugere que foi o muro do templo, porque é no mesmo lugar que o texto bíblico sugere que seria o templo. Então isso foi descoberto agora, essa semana, é muito recentíssimo. Então, pessoal que gosta aí do Instagram, não deixe de seguir Luiz Saião. Então, você tem, esse templo, ele está no chão. Com Neemias, com Esdras e Neemias, você lembra lá do texto de Neemias, né? A oração de Neemias, o rei disse, rapaz, você nunca está triste aqui na minha presença, agora você está triste, o que tu quer? Qual é o teu problema? Ele disse, não, porque a minha cidade está em ruína, o templo do meu Deus que eu adoro está no chão. Aí o rei fala, tá bom, você quer quanto tempo? Sei lá, voltar a resolver, né? E depois volta para trabalhar para mim. E aí você tem todo esse processo da primeira ida dos exilados, né? Lembra, Jeremias profetiza que Israel cairá, Israel cai em 586, eles são levados para a Babilônia, cativos de novo, ficam 70 anos, após os 70 anos, aí você tem esse processo de retorno. Primeiro você tem a primeira leva vinda com Neemias, com Esdras, e aí vem Ageu também, vem nesse contexto, né? Então eles começam a retornar. Nesse primeiro retorno, você vai ter aí em Esdras capítulo 4, 1 até capítulo 5, 24, você vai ter que o povo começou a reconstruir o templo, e aí por inveja de Samaria, né, alguns sátrapas, né, governadores da região de Samaria, que não era mais parte do governo, não era mais parte de Israel, eles por inveja denunciam, fazem uma denúncia caluniosa, né, ao rei Ciro, e aí Ciro manda parar a obra. Então é parada em 500, e por volta de 536 eles param, 536 eles param, e aí você tem todo aquele desenrolar da história lá de Neemias, que vai falar por que eles pararam de reconstruir o templo. E aí você tem um período enorme, né, por volta aí de alguns anos, entre 2 ou 3 anos eles param de reconstruir o templo, até que todo esse problema seja esclarecido. E aí você tem aqui, em Ageu, você tem o início dessa reconstrução. Então Ageu está narrando a retomada da reconstrução desse segundo templo, porque o primeiro templo havia caído, eles voltaram a reconstruir, só que aí pararam por problemas políticos, né? Aí depois que se resolveu esse problema político, eles retornaram à construção. Então, por que é importante a gente saber disso, né? Por que é importante? Qual é o ponto aqui? O ponto de Ageu aqui, e é o que deve nos ajudar a entender essa mensagem dele, o que ela tem a ver conosco hoje, aqui em Natal, na Igreja Presbiteriana do Pirangi, é que você tem um povo que ficou 70 anos sendo disciplinado por Deus por causa do seu próprio pecado. Deus agora traz esse povo de volta para a terra que ele havia prometido. Deus agora permite que esse povo ele retome a construção do templo. E aí quando a gente fala de reconstrução do templo, não passe na sua cabeça que só se trata de pedra e argamassa. Não. Se trata, o que o templo simbolizava para o povo de Israel? O templo simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Então, quando a Babilônia destruiu, e aí os relatos são magníficos de Jeremias, né? Arrancaram até o alicerce
né, do templo, não deixaram nada, apenas pedaços, né, muito pequenos em relação ao que o templo era. Significava que a comunhão do povo com Deus foi arrancada por causa do pecado do próprio povo. Então não se trata de pedra e argamassa, se trata da comunhão do povo com Deus. Então reconstruir o templo significava o quê? Retornar a Deus. É isso que tem que, esse o ponto para você brilhar os olhos ao ler o livro de Ageu, né? Então aí é onde está a sacada de Ageu. Só que esse povo que retornou, e entendam, por exemplo, Daniel também é contemporâneo a Ageu, só que Daniel foi um cara que ficou da Pérsia. Daniel não voltou para Jerusalém, Daniel ficou lá. Daniel, os amigos dele e várias pessoas. Por quê? Lembra lá da profecia de Jeremias, quando o Senhor diz, olha, construam casas, plantem vinhas, criem animais, porque vocês vão ficar lá 70 anos. Pronto, só que alguns deles enriqueceram. E os caras disseram, olha, eu vou voltar para quê? Para Jerusalém? Para trabalhar de novo? Para começar tudo do zero? Se a minha vida está boa, está estabilizada aqui, eu tenho um governo legal que me dá condições de crescer minha empresa, de ter meu salário, eu vou sair daqui para quê? Para voltar para aquela terra que eu vou ter que construir do zero? Então, aqueles que retornaram, ao que parece, não voltaram porque queriam não. Então, eles voltaram meio desanimados. Esse é o ponto da profecia de Ageu. O povo que estava em Jerusalém não estava animado a reconstruir o templo. E aí lembrem, não se esqueçam, aqui não é pedra e argamassa. O povo não estava animado em ter de novo comunhão com Deus. Essa é a questão fundamental. Então, a partir desses pressupostos, a gente entende a mensagem. A gente vai entender o chamado à reconstrução. E esse chamado, ele mostra para a gente algumas coisas muito interessantes. E aí é onde a gente vai tirar as nossas lições para nós aqui hoje. A primeira característica que esse chamado ele mostra para a gente a partir do texto de Ageu é que esse chamado à reconstrução esse chamado ele é uma prioridade. É isso que o texto mostra. O chamado à reconstrução ele é uma prioridade. O capítulo 1 ele vai ser todo narrado nesse sentido. E olha que coisa interessantíssima, mostrando a realidade do povo que chegou em Jerusalém. Você tem do verso 1 ao 11, você vai entender por que esse chamado ele é prioridade. Por que ele é prioridade? Porque é o próprio Deus quem está dizendo que é prioritário, o chamado dele, a reconstrução do templo. Acompanhe aí, verso 1 nos diz, além de tudo, né, além de ambientar a própria profecia de Ageu, ele nos mostra que Deus estava usando o seu profeta para falar, começando pela liderança, a liderança governamental e a liderança religiosa. Ou seja, a exortação de Deus, ela começa de cima, nesse sentido, da liderança para todo o povo. Nunca é assim, Deus não leva as pessoas não, eu vou responsabilizar só um, não, é todo mundo. Quando o texto ele se refere ao líder, na verdade o que está dentro desse chamado a partir da liderança é todo mundo. E é isso que quando o Ageu chama, né, tanto o governador Zorobabel quanto Josué, o sacerdote, o que a profecia está dizendo? É todo mundo, jovem. É os levitas e sacerdotes, que são a parte religiosa, e é o governador, que é o representante de todo o povo. Ou seja, a profecia de Ageu não era só para os líderes eram representantes do povo, né? Existe uma obra traduzida pela irmã Inês Augusto Borges, né, que é a República Hebraica, de um filósofo judeu, e aí ele vai descrever essa característica da república já presente no povo de Israel, e é muito claro, porque era o povo quem escolhia a liderança dele, né? Então, o chamado de Deus, por meio do profeta Ageu, ele é para todo mundo, a começar pela liderança. O verso 2, o Senhor é muito claro,
Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Meus irmãos, vocês conseguem perceber nesse verso 2 aqui, o coração do povo? Isso foi o povo quem disse a Deus. Ora, Deus fez o quê? Lembra lá toda a história que eu contei, né? Gastei quase 20 minutos só para explicar o contexto da história, né? Deus trouxe o povo depois de 70 anos de disciplina, trouxe ele de volta para a sua terra. Disse, agora eu vou cuidar de vocês, eu vou ser o Deus de vocês, eu vou dar um novo coração a vocês, vocês vão ser o meu povo. E aí quando o povo chega na terra, o povo diz o quê? Não construiu o templo não, ainda não chegou o tempo não, né? É prioridade não, construir o templo não, né? É isso que o verso 2 está dizendo. E não somente isso, o verso 3 e 4 é mais alarmante ainda. Isso é Deus falando por meio do profeta. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Olha aí o ponto. Ou seja, é Deus, por meio do profeta, quem questiona o porquê, o motivo pelo qual o povo não estava construindo o templo. E aí você vê o contraste. Esse é o ponto central aqui da mensagem de Ageu. Ora, Deus perguntando para o povo, mas por que vocês não estão reconstruindo o templo? Você, não, porque a gente não chegou ao tempo, ou seja, não, Deus, a gente está sem tempo agora de reconstruir o seu templo. Aí Deus faz, bonito, mas por que a casa de vocês, aí a NVI traduz como a fino acabamento, né? Ou seja, não era só uma questão de reconstruir uma casa, porque lembra, né? O povo está retornando, a cidade está no chão, os babilônicos destruíram tudo, queimaram tudo, então não tem nada mesmo de pé. Mas esse povo morou 400 anos em tendas, né, no deserto. Então o cara sabia morar em tenda. Então, assim, não, a questão central não é porque o povo construiu as casas deles. A ideia do texto aqui é que o povo negligenciou intencionalmente construir o templo do Senhor para se dedicar à sua própria casa. É tanto que os acabamentos da casa denotam essa ideia de fazer com minúcias, nos mínimos detalhes, para que a casa se tornasse confortável. Enquanto que o símbolo da comunhão com Deus, da união de Deus com o povo, o símbolo, a razão pela qual o povo estava retornando após 70 anos de escravidão, que era a comunhão com seu Deus, está jogado às traças, está destruído no chão, está negligenciado. Olha que mensagem poderosa é essa. E aí Deus continua, verso 5, até o verso 8, o Senhor então chama o povo a refletir, sobre onde eles estavam chegando sem a sua presença. É muito legal, aparece essa expressão aí, ó, vejam onde os seus caminhos os levaram. Você não me falha a memória, você tem 2 vezes isso, né? 3 vezes aparece no texto, vejam, verso 5, vejam onde os seus caminhos os levaram. E aí você tem verso 7, vejam onde os seus caminhos os levaram. Então, ou seja, Deus é quem chama a atenção ao povo. Deus fala assim, beleza, tá bom, me diga um negócio, aonde o caminho de vocês tem levado? Como assim, que caminho? Está aí, verso 7 e 8. Olha, vocês plantam e não colhem, vocês tomam água e não se satisfazem, o dinheiro que cai na bolsa de vocês, a bolsa de vocês está furada, né? É uma expressão, cai, entra e sai, você não tem lucro nenhum. Ou seja, o que isso nos lembra? O próprio texto diz, verso 9 a 11, é Deus quem estava punindo o seu povo pela negligência em sua comunhão. Olha que interessante aí, verso 9, vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como um sopro. Olha que interessante,
Quem é que está punindo o povo pela negligência em reconstruir o seu templo? É Deus, não é o diabo não, viu? Tem gente que tem medo do cão. Meu Deus do céu, eu vou para a igreja, senão o cão vai tirar meu emprego. Não tenha medo disso não. Quem disciplina o filho é o próprio Deus. Está aqui. Vocês juntam e quem dissipa só quem? Foi eu. É Deus quem está dizendo. Por quê? Porque vocês foram negligentes. E por que eu fiz? Aí pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto a casa de cada um de vocês, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Olha, meus irmãos, é Deus quem está acusando o povo de ser negligente. É Deus quem está fazendo o povo olhar para a sua situação e reconhecer que o chamado à reconstrução, e aí fica na nossa mente, o chamado da restauração da comunhão do povo com Deus, ele não deve ser algo secundário, ele não deve ficar para depois, ele não deve ficar para segundo plano, não, amanhã eu me resolvo com o Senhor. Não, o chamado à reconstrução é uma prioridade. Essa é a mensagem de Ageu para a gente. O chamado é uma prioridade. Negligenciar a comunhão com Deus, negligenciar a presença de Deus na nossa vida pessoal, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa faculdade, negligenciar a comunhão com Deus é extremamente arriscado. Arriscado por quê? Porque nós terminaremos negligenciando o próprio Deus. Quando nós nos acostumamos a não incluir Deus no nosso dia, o dia hoje está muito complicado, hoje eu tenho que acordar cedo para ir trabalhar, eu tenho pesquisa para fazer, eu tenho livro para ler, eu tenho casa para arrumar, eu tenho louça para lavar, eu tenho remédio para dar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e nós vamos negligenciando a nossa comunhão com Deus. Então, essa negligência contínua, ela termina nos acostumando a olhar para Deus como secundário. E é por isso que as casas das nossas vidas, muitas vezes estão muito bem ornamentadas, mas o templo da nossa comunhão com Deus está aos pedaços. Nós precisamos entender que Deus nos chama prioritariamente, urgentemente. Nós precisamos colocar o reino de Deus, a vocação de Deus em primeiro lugar. Tudo o mais é secundário. Tudo o mais é secundário. Caso contrário, nós vamos fazer o quê? Ser negligentes com relação à comunhão com Deus. E aí sabe o que é pior? É o costume. O costume é que é pior. O costume é que mata. Porque eu me acostumo a não precisar do templo. Eu me acostumo a não precisar incluir Deus nas minhas decisões. Eu me acostumo a não mais orar, a não mais ler a palavra. Eu me acostumo a não mais pregar o evangelho. Eu me acostumo a olhar para o Rio Grande do Norte e as suas 167 cidades. Eu nem me preocupo em quais cidades tem presença de igrejas bíblicas. Então isso não é mais minha prioridade. Por quê? Eu estou preocupado com o quê? Com o papel de parede que vai estar na minha casa. Eu estou preocupado com a TV de 54 polegadas, curva, HD. Essa é essa é minha prioridade. Olha, eu tenho que concentrar a minha vida no concurso tal, porque se eu passar naquele concurso, ou conseguir subir aquele degrau na empresa, aí sim eu vou estar confortável. Mentira. Seja verdadeiro. Se você conseguir, você vai querer o quê? Outra coisa. Por quê? Porque a prioridade é a sua casa. Porque nós nos acostumamos a priorizar a nós mesmos em lugar de quê?
da reconstrução do templo. Então Ageu nos dá um chacoalho na alma. Pare de olhar para você mesmo e olhe para o reino de Deus. Pare de deixar sua casa florida e cheirosa, enquanto a sua comunhão com Deus é negligenciada, enquanto o reino de Deus está jogado às traças. Ageu nos chama a olhar para o reino de Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, o chamado à reconstrução, aqui em Ageu, verso 12 somente. Além dele ser prioridade, o chamado é para a obediência. Olha que interessante aí o verso 12. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote, Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Meus irmãos, além do chamado ser prioridade, ele é um chamado que não é um chamado para que Deus não nos chama para que conforme a nossa vontade, Ele atue. Não. O chamado de Deus é para obedecermos. Esse como é que eu posso dizer? É a mola, né? É a mola que vai fazer toda a construção aqui, todo o carro andar direito, né? Porque, a começar pela liderança novamente, todos foram chamados à obediência. E sabe o que é interessante? De todos os profetas que você olhar no Antigo Testamento inteiro, salvo engano, eu acho que Ageu é o único profeta que o povo obedece. Você não vai achar em todo o Antigo Testamento o povo obedecendo a nenhum profeta, somente a Ageu. Essa característica salta aos nossos olhos quando a gente estuda o livro de Ageu. Porque é o único profeta que repreendeu o povo e o povo assim, obedeceu. O resto é, coitado de Jeremias, né? Pregou 40 anos, ninguém escutou, e de brinde o povo ainda pegou ele e jogou no buraco. Ele ficou 1 ano e meio no buraco, né? Então, você vê o nível do povo, né, que não queria ouvir a palavra. Ageu não, o povo ouviu, a começar pela liderança. Mas não somente isso, a causa da obediência que chama a nossa atenção. Por que o povo obedeceu? Está aí muito claro. E todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. A causa pela qual o povo obedeceu à repreensão, ao chamado à reconstrução dado por Ageu, é porque a palavra de Ageu era a palavra de Deus. Então, isso aqui traz luz para a nossa reação, para o nosso chamado a reconstruir o templo, a reconstruir a nossa comunhão com Deus. Ora, se aquilo que eu estou falando, se aquilo que o pastor Diogo fala, se aquilo que os diáconos pregam aqui, os presbíteros pregam, se são palavras deles ou minhas, você não tem compromisso nenhum em obedecer. Isso aí é verdade. Agora o ponto é o seguinte: se aquilo que o pastor Diogo prega e aquilo que outros irmãos chamados aqui para pregar a palavra é a palavra de Deus, aí o negócio complica. Porque se é a palavra de Deus, só existe uma opção: se submeter. Caso contrário, a negligência se instala no coração, o coração fica endurecido, e aí você acha que o errado é certo e que o certo é errado. Ou obedecemos ou nos endurecemos, ou nos submetemos ou nos rebelamos. A palavra de Deus, ela só produz esses dois efeitos: ou submissão ou rebeldia. Não tem outro efeito. E aqui o povo obedeceu, porque o povo viu que a palavra que Ageu estava trazendo, essa palavra dura, essa palavra que expunha na cara do povo a negligência dele quanto à comunhão dele com Deus, ela foi assim exposta, né? E o povo, pela graça de Deus aqui, reconheceu o seu pecado e obedeceu ao chamado. Não somente isso, a obediência do povo gerou temor. Olha que interessante, o finalzinho do verso 12, né? E o povo temeu o Senhor.
Isso chama muito a nossa atenção, porque quando o nosso coração ele fica endurecido pelo engano do nosso próprio pecado, a atitude que nós tomamos em relação à nossa comunhão com Deus é qual? Rebeldia, frieza, negligência. Agora, por outro lado, quando nós nos submetemos ao chamado de Deus, reconhecendo nossos erros, pedindo a Deus perdão, reconhecendo o nosso pecado e, de fato, pedindo a Deus que disponha o nosso coração a trabalhar, qual é o efeito que isso produz? A obediência produz temor. A obediência à palavra de Deus produz temor no coração do seu povo. E é isso que aconteceu. Por isso, quando o Senhor fala, meus irmãos, Ele nos chama a obedecer. Não há uma segunda opção. Para o povo de Deus, obviamente. Quem não é povo de Deus vai fazer o quê? Vai endurecer, desobedecer. Mas se você é povo de Deus, se Deus lhe chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, se você foi chamado à fé e ao arrependimento, se Cristo lhe salvou, lhe justificou, lhe predestinou antes da criação do mundo, responda em obediência ao chamado do Senhor. Reconstrua a sua comunhão com Ele. Não negligencie a sua comunhão com Deus. Não negligencie. A negligência na comunhão com Deus vai produzir dureza e não temor. O povo obedeceu. O povo obedeceu. Então Deus nos chama a obedecer o seu chamado. Em último lugar, verso 13 a 15. O chamado ele é prioridade, o chamado é um chamado à obediência, mas também o chamado à reconstrução, ele é um chamado de inteira responsabilidade, sabe de quem? De Deus. Oxe, peraí, o profeta chamou o povo para reconstruir o templo. O povo obedeceu. E como é que o chamado é responsabilidade de Deus? Olhe para o texto bíblico aí. A partir do verso 13. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos. Ou seja, o Deus que chamou esse povo ao arrependimento, o Deus que chamou esse povo a reconstruir o templo, a abrir mão de priorizar a si mesmo para priorizá-lo, Ele é o mesmo Deus que, olha que imagem linda, olha que imagem linda. O templo ele simbolizava desde a tenda do encontro, lá em Êxodo, capítulo 24. A tenda simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Quando o povo conquistou com Josué a terra, e Deus escolheu Jerusalém, e lá foi construído o templo. O templo era o lugar para onde todo Israel vinha cultuar, pelo menos 3 vezes por ano. O povo dizia, era como se o povo dissesse assim, peraí, como é que está a comunhão com você e Deus? Está lá. Nossa comunhão, nós temos comunhão com Deus, Ele mora conosco, a casa dele está lá, Ele mora conosco. O povo tinha essa perspectiva. Quando o templo foi destruído por causa do pecado, e aí você tem inúmeras aplicações, né? Deus não pode estar onde o pecado está. Então, quando o povo pecou, o templo foi arrancado. A imagem de Jeremias, de Isaías é muito triste, né? Quando a presença de Deus sai do templo e Deus não está mais lá. É muito forte, né? Leia o Antigo Testamento. Então, assim, o que está acontecendo aqui? O povo, Deus não estava mais no meio do povo, porque o povo estava negligenciando a sua comunhão. Mas aqui no verso 13, Deus está dizendo o seguinte, ora, Ageu, vá lá e diga ao povo agora, esse povo que reconheceu o seu erro, respondeu ao chamado prioritariamente, obedeceu ao chamado, Deus vai dizer o quê? Agora eu estou com eles, de novo. Eu voltei para casa, eu voltei para o meio dele. Isso é lindo demais.
Isso é muito lindo. Deus, quando nós nos arrependemos de fato, Deus, Ele nunca resiste a um coração arrependido. Ele sempre vai nos aceitar. Quando nós nos arrependemos de verdade, confessamos o nosso pecado e chegamos diante dEle em humildade, Ele sempre vai dizer, venha Gustavinho, venha. Ele sempre nos recebe, sempre, 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 sempre. É interessante ver a imagem agora, de Jonas. Jonas é outro profeta magnífico, aquele livro é muito legal. Infelizmente, por o pessoal não priorizar o ensino das crianças, quando se fala em Jonas, o menino vai dizer o quê? A baleia, não tem nada a ver. Mas o legal do livro de Jonas é que é assim, a natureza obedece a Deus, o peixe obedece a Deus, o mar obedece a Deus, o marinheiro incrédulo obedece a Deus, o povo pecador de Nínive obedece a Deus, o lagarto obedece a Deus, a planta obedece a Deus, só quem não obedece a Deus é o profeta. Ainda fica com raiva de Deus. O livro de Jonas é magnífico, daria uma série magnífica aqui para o pastor Diogo pregar para vocês, porque no final do livro o profeta ainda fica com raiva de Deus. Como é que pode? O Senhor perdoou esse povo velho? Eu sabia que se eu trouxesse essa mensagem eu só ia inventar de perdoar esse povo, por isso que eu não queria vir. Você vê, Jonas é muito parecido conosco, Jonas somos nós, na verdade, Ele queria que o povo morresse mesmo, Senhor, queima, Mas aí Deus não, o povo se arrepende, Deus perdoa. Deus é assim, o povo perdoou, o povo se arrependeu, Ele perdoou e disse, pronto, Ageu, vá lá e diga que eu estou de novo no meio deles. E não somente isso, além de Deus estar no meio do povo, Deus está dizendo o quê? Que é Ele quem está encorajando. É isso que o verso 14 diz para a gente. O Senhor encorajou o governador, liderança civil, encorajou a liderança religiosa e todo o povo a começar a trabalhar. É Deus quem nos chama, é Deus quem nos chama à obediência, é Deus quem nos encoraja, nos dando capacidade. E aí a imagem de Neemias é magnífica. Era o povo com a pá e a enxada numa mão e a espada na outra. Você acha que reconstruir foi simples? Não foi, jovens. Foi um negócio tenso. A muralha tinha sido destruída. E aí Neemias espalha o povo na muralha para começar a reconstruir, e todo o processo ali de reconstrução da muralha, do templo. E a mensagem é o seguinte: quando um gritar, os outros correm para onde o grito saiu. Porque eles eram poucos, tinham poucas armas, porque por causa da denúncia corrupta lá do pessoal de Samaria, eles foram proibidos de trazerem armas, então eles só tinham material de construção mesmo, pá, enxada. Então, quando alguém gritar, tu corre, viu? Porque é para ajudar. O trabalho era duro, mas era Deus quem estava encorajando. E interessante que o verso 15, se você fizer as contas direitinho, olhando para o verso primeiro, 23 dias depois, o povo obedeceu e voltou a reconstruir o templo. E aí nós lembramos que aqui não se trata da reconstrução do templo, de um prédio com tijolo e argamassa, mas se trata da comunhão do povo com Deus. Uma coisa que chama a nossa atenção é que somente depois de 750 anos que o povo chegou na terra prometida e conquistou, 750 anos mais ou menos, salvo engano, o povo aprendeu a não adorar outros deuses. É somente a partir daqui, com Ageu, Esdras e Neemias, que o povo parou com a idolatria. E aí você, lendo o Antigo Testamento, ou seja, desde que o povo saiu do Egito, o povo continuou adorando outros deuses. Foi preciso passar por mais um cativeiro, foi preciso passar por 400 anos, por 40 anos no deserto, mais 200 e poucos anos de conquista, mais 200 e poucos anos de profeta, mais 300 e poucos anos de profetas, vindo um após o outro, e o povo ainda caindo em idolatria. Aí foi preciso passar mais 70 anos de cativeiro para o povo aprender que a comunhão com Deus é prioridade, e que Deus não divide a sua glória com ninguém, nem o seu culto com ninguém. Ele deve ser prioridade. E o povo aprendeu que a comunhão com Deus é prioridade.
Eu quero concluir aqui, eu já me estendi um pouquinho demais. Eu quero concluir com algumas aplicações aqui. Em primeiro lugar, Deus nos chama hoje. Deus está lhe chamando hoje aí, onde você está sentado aí em casa também. Deus está lhe chamando hoje, não é amanhã não, é hoje. O chamado dele é prioridade. Reconstrua a sua comunhão com Ele. Se a sua comunhão com Deus tem sido negligenciada, tem sido um templo destruído, mas a sua vida está tudo bem, o emprego está dando certo, o namoro, o casamento, a educação, está tudo bem, está maravilha demais, vamos viajar para Dubai no final do ano, e nós compramos várias coisas legais, eu passei num concurso, e agora eu estou cheio de dinheiro, eu estou com saúde, eu estou feliz, eu estou salvo, sentado e satisfeito no banco da minha cadeira, no banco da minha igreja. Quem tem que pregar é o pastor, quem tem que tomar conta da igreja, da organização, é os diáconos, os presbíteros vão só ajudar de vez em quando, então eu estou feliz e beleza. Não, Deus não lhe chamou para ficar sentado nesse banco, não. Sinto muito lhe dizer. O chamado de Deus, ele é prioritário. O reino de Deus, ele é prioritário. Todas as outras coisas são secundárias. Na verdade, nós deveríamos usar todos os recursos que Deus nos deu como prioridades para o seu reino. Essas coisas não são erradas. Um bom carro, um concurso, trabalho, faculdade, tudo isso é bênção. É bênção. Deus nos deu, glória a Deus. O problema é o lugar que nós colocamos ela. E sabe qual é o crivo? O crivo é justamente quando você começa a se preocupar demais. Eu não estou dizendo que você tem que ser negligente. O pastor pregou, disse que eu tenho que priorizar a minha comunhão com Deus. Então, aí o cara vai, Deus deu condições de o cara ter um carro legal, aí o carro vive só os pedaços, o cara não cuida bem da casa, a casa do cara parece um sarcófago egípcio. Não é isso não. É que o lugar que todas as outras coisas da sua vida, trabalho, a família, dinheiro, recursos, concurso, viagem, qualquer outra coisa, ela vai girar em torno de quê? Do reino de Deus, da sua comunhão com Deus. A comunhão com Deus tem que ser prioridade, para que as coisas da nossa vida, elas possam caminhar de acordo com a vocação para a qual Deus nos chamou. Então a primeira coisa é, não deixe para amanhã. Se você precisa restaurar sua comunhão com Deus, chegue em casa, dobre seus joelhos e diga: Deus, me perdoe porque eu fui negligente esses dias, esses anos, esses meses, mas eu não quero não, eu quero a partir de hoje, Senhor, reconstruir por Tua graça a nossa comunhão, que o Senhor venha habitar em mim. Eu não quero mais entristecer o Teu Espírito, eu quero que o Senhor seja a minha prioridade. Então reconstrua a sua comunhão com Deus, né? Tome o reino de Deus como prioridade. Vá agora, vá lá no site da Igreja Presbiteriana do Brasil, vá no Rio Grande do Norte, para aí, quantas cidades não tem ainda a presença de uma igreja presbiteriana? O que eu posso fazer? Eu não posso ir, eu não posso orar, eu posso levantar recursos para enviar missionários, eu posso até ir mesmo, separar minhas férias, vou montar um grupo de evangelismo, a gente vai orar um ano pela uma cidade, a gente vai abrir um trabalho lá. Reconstrua. Deus está lhe chamando para reconstruir a sua comunhão com Ele, colocando o reino dEle em primeiro lugar. Não negligencie esse chamado, ele tem que ser prioridade. Segundo aplicação, Deus ele vai estar com você. Se Deus ele lhe chamou, seja obediente, obedeça ao chamado dele. E se você for obediente, você pode ter certeza, Deus ele vai se responsabilizar pelo chamado dele, porque quem se responsabiliza pelo chamado dele é ele mesmo. Se Deus ele lhe chamou, ele vai lhe dar condições de responder ao chamado em obediência e de executar eficientemente o chamado dele. A questão é, qual tem sido o lugar que você tem dado, né, a comunhão com Deus? Qual tem sido o lugar de Deus na sua vida, no seu coração? É essa a reflexão que eu tenho feito na minha vida. Porque é muito bom, né, você ficar no lugar cômodo. É muito bom você... conheço o pastor Diogo há um tempo já. É muito bom
ouvir as mensagens do pastor Diogo, é bíblico demais, é muito bom ouvi-lo. A igreja presbiteriana do Pirangi é magnífica, né? Os irmãos, a comunhão é muito legal, então é um lugar muito cômodo, né? Então é muito bom, mas o comodismo muitas vezes disfarça a nossa negligência em comunhão com Deus. Então é aí que a gente tem que se avaliar todos os dias, que Deus nos ajude a reconstruir a nossa comunhão com Ele, amém?